Então vamos lá. Procurando complementar o primeiro vídeo sobre a TAS, transtorno de ansiedade da separação. Eu quero complementar o que eu falei no final daquele vídeo anterior. O pertencimento, a sensação de pertencimento e o uso do celular, uso excessivo do celular. A criança de pais separados, neurologicamente falando, ela tem e passa a ter o quadro de faltar pertencer a alguém, pois ela está dividida entre mãe e pai, pai e mãe. E aí nós devemos ter uma atenção especial. O uso excessivo do celular, e o celular é ótimo, maravilhoso, é com ele que eu estou gravando esse vídeo, é com ele que eu faço meus cursos, continuo estudando, também com o computador. Mas o uso excessivo do celular, sem o acompanhamento dos pais, é muito importante os pais acompanharem. E através das várias redes sociais que tem aí, a criança passa a fazer novas amizades. Novas pessoas fazem parte da vida dela, trocam informações, inclusive sobre pais separados, como é teu pai, como é tua mãe, a minha mãe é assim, meu pai é isso, meu pai é aquilo. E isso tudo aumenta as sensações cerebrais dentro da criança, os neurônios. Como se fosse um fermento estragado, um fermento ruim, que aumenta e aumenta e aumenta e aumenta muito. Então, muito cuidado, senhores pais, senhoras mães, senhores avós, com o uso excessivo do celular. Acompanhem. É muito importante esse acompanhamento. E já que você ficou solto, fica solto mesmo, né, microfone? Então, essa sensação de pertencimento, na verdade, é uma sensação virtual. A criança deixa de pertencer ao mundo real e passa a pertencer ao mundo virtual. E isso, em vez de auxiliar, atrapalha. E muito, e muito. Inclusive também o perigo de drogas, amizades ruins, sequestro, estupro, fugir de casa e muitas outras coisas podem acontecer através desse mundo virtual que é utilizado por pessoas não corretas, habilidades dessa sensação de pertencimento. Por favor, gente, muito cuidado com isso, eu trabalho com isso e já tive casos bastante graves, bastante sérios em relação a isso, a esse mundo virtual, a essa sensação de pertencimento que a criança tem. Perguntaram para mim aí o que a criança pode ter. Bom, em relação ao humor, ela vai ter apreensão, não vai ficar bem humorada não, vai ter ataque de pânico, tristeza, isso será comum. E aí deverá ter esse acompanhamento de outros familiares. E os sintomas psicológicos? Com absoluta certeza, essa ansiedade não sendo tratada agora, no início, vai gerar medo, absoluta certeza, medo, muito medo e depressão. E depressão crônica, depressão aguda. E aí, provavelmente, através de auxílio psiquiátrico, o uso de medicamentos e medicamentos com tarjas, medicamentos fortes. Também é comum na criança choro, palpitação, ter pesadelos, respiração acelerada. Recebi outra ligação de: seu Dalton, como lidar com a ansiedade da separação? Por exemplo, na escola, apresente a professora, o professor, o cuidador, a cuidadora para a criança. Um conhecendo o outro. Para que eles adquiram confiança.
Faça com que esse cuidador, essa cuidadora, esse professor perceba que ela é uma criança especial por não estar vivendo no mundo normal de pais unidos, que por alguma circunstância se separaram. Peça para esse cuidador, essa professora, cuidar bem, com um carinho diferenciado, seu filho ou sua filha. Tenha essa humildade, tenha essa bondade, esse amor para com seu filho ou sua filha. Não hesite em voltar atrás, em frequentar a escola. Gente, eu passei por isso, passei por esse problema muitas vezes da onde eu estava em outra cidade, eu também fui separado, eu às vezes não podia vir nas festinhas da escola e isso causou graves problemas, inclusive em minha filha. Me perguntaram também quanto tempo demora a ansiedade para ela aliviar na criança. É difícil a gente ter um diagnóstico, ter um tempo exato, porque varia de criança a criança, de família para família, de pai para pai, de mãe para mãe, do ensinamento, do grau de interferência no desenvolvimento dessa criança. A maioria das crianças, por exemplo, sentem medo quando vão na pré-escola, no jardinzinho de infância, os primeiros momentos da escolaridade, mesmo que tenha pais. Isso é natural. A ausência de um de outro ou a ausência dos dois causa essa sensação de medo. Agora, dentro de um lar de pais separados, isso se amplia e aumenta muito. Porém, procurando responder uma outra pergunta aqui, tem a ver tudo com essa: qual é a melhor idade dos pais se separarem? A melhor idade da criança para os pais se separarem. Também é outra pergunta muito difícil de ser resolvida, porque depende de cada família, de cada situação. Sempre haverá prós e contras a serem ponderados. Neurologicamente falando, no cérebro, seria o ideal a partir dos 8 anos de idade, porque a criança já tem percepções neurais diferentes. E aí, com a ajuda da psicoterapia, de um psicólogo, ou até mesmo dos próprios pais se prepararem para essa separação, né, poderão auxiliar essa criança que essa separação é necessária e explicar para a criança de uma maneira clara, simples, objetiva. E que isso com certeza vai trazer mudanças na rotina da criança, mas que ambos continuam amando essa criança. Então é normal e fundamental vivenciar isso, esse momento difícil, com paciência, com calma na vida da criança. E o que acontece quando os pais se separam? O que acontece com os filhos? Então, ao se separar, o casal tem que buscar maturidade intelectual possível para encaminhar bem a relação com os seus filhos. Não falar mal de um, de outro, de um. Nem pai de mãe, nem mãe de pai. Evitar esse tipo de confronto, porque isso gera sensações hormonais como um fermento estragado, algo podre que se expande na criança. Então, pais separados, não falem mal um do outro, nem outro do um. E por mais que a gente seja cuidadoso, a criança, em função desse mundo virtual, desse pertencimento, ela quer saber, ela procura saber. E isso até a vida adulta. Eu tenho casos de pessoas adultas, inclusive casos na minha própria família, que quer saber do passado. Exige saber do passado. E o passado não pertence mais nem a nós, nem a ela, nem a ninguém. O passado já foi. Então, ressignificar o passado é muito importante. Evitar falar mal um de outro, mais importante ainda. E quando a separação se dá através de bebês, de crianças, também é uma situação difícil,
mas tenha a certeza de que, se necessária essa separação, é melhor que ela realmente aconteça e que haja um acompanhamento dos pais. Eu até confesso que pequei muito nisso, bastante nisso. E que hoje eu quero auxiliar, ajudar a melhorar. E, lamentavelmente, não sou bem recebido pela minha filha. E esse é um exemplo verdadeiro. Eu estou aqui, eu sou um ser humano normal. Porém, hoje, com conhecimentos, com estudos, com orientações, com ensinamentos. Gente, eu, em função de outras ansiedades que eu tive, até meus 12 anos, eu vou contar um segredinho para vocês. Eu fazia xixi na cama à noite. Xixi na cama. Então eu sou um ser normal. E eu já sofria de ansiedade e meus pais conviviam juntos na época. Hoje eu entendo isso. E foi através de um psicoterapeuta, na verdade de um padre que utilizou comigo a hipnose, eu parei de fazer xixi na cama. É incrível, mas é verdade. Também através desse padre e de outros padres, eu peguei mais amor à leitura, a aprender. A minha própria mãe lia muito, gostava muito de ler. Então são fases que a gente deve passar em nossa vida e ter consciência. Veja que eu fazia xixi na cama com 12 anos, fui hipnotizado com 12 anos e me curei com 12 anos. Hoje eu tenho 63 anos. Até algum tempo atrás eu tinha vergonha de admitir isso. Hoje não. Hoje eu peço perdão à minha filha, perdão ao meu filho aqui publicamente. Porém não depende de mim eles aceitarem esse perdão. Depende deles. Se eles estudarem, se eles compreenderem, se eles tiverem amor aos seus próprios filhos, que não cometam os erros que eu cometi. Esta é a minha maior missão. Ajudar outras pessoas a evitar erros que eu cometi. É simples assim, e é honesto, é verdadeiro. Gente, é sincero, tá? Isso é muito sincero e muito forte. Me desculpe. E vai assim mesmo. Porque eu também sou emotivo. Eu também tenho emoções, tenho sentimentos iguais a vocês. Então cuidem dos seus filhos. Do pertencimento. Principalmente. Do equilíbrio. Evitem falar mal de um e de outro e de um. Inclusive com os parentes também. Mantenha isso em segredo de marido e mulher. Até o terceiro e espero último vídeo sobre esse assunto. E nesse último vídeo eu vou tratar de algo muito, muito importante. Psicoterapia para crianças, para jovens, para adolescentes e até para adultos de pais separados. Até o próximo vídeo, dê o seu like, compartilhe, divulgue para mais alguém se está achando interessante e importante para você. Meu carinho, meu muito obrigado.